E aí, tudo bom? Segundo ano. Bom, hoje a gente continua ainda falando sobre o surrealismo, né? Que é aquela escola literária onde os autores, né, sejam pintores, artistas plásticos, escritores, eles liberavam a imaginação, suas artes eram muito baseadas nos sonhos, né, nos seus devaneios, não é? É chamada de arte onírica, porque valorizava muito o sonho, não é? Aquela arte onde o artista liberava o seu inconsciente, não é? Onde se eliminava o limite entre o real e o imaginário, uma arte muito livre. Na aula passada nós falamos sobre Salvador Dalí, não foi? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre André Breton e sobre uma que eu sou apaixonada por ela, que é Frida Kahlo, tá bom? Vou botar aqui umas imagens para a gente ir conversando e vocês irem vendo as obras e vendo quem são essas crianças, não é? Vou contar um pouquinho da vida deles e mostrar algumas obras, tá bom? Temos aí André Breton. André Breton, ele nasceu na França, no interior da França. Ele foi criado, no entanto, ele foi criado em Paris, no subúrbio de Paris. Ele nasceu em janeiro de 1896. Aí onde tem Paris 1924 é a data dessa foto, né? Ele é de 1896. Filho único, né? Teve uma criação muito rígida, uma família muito católica, ele teve uma educação dura, não é? Não tinha muita opção de escolher, ele sempre se sentiu artista, ele gostava de pintar, ele gostava de escrever, de fazer poesias, de escrever romances, mas por conta daquela educação rígida ele acabou fazendo medicina, né? E antes disso, de estudar medicina, ele se alistou no exército e foi para a guerra. No exército, ele conheceu Jacques Vachet. Jacques Vachet foi um amigo de poucos anos, porque ele faleceu aos 24 anos, morreu cedo, morreu muito jovem, mas influenciou muito ele a ser rebelde, né? Jacques era um homem que ele também escrevia, ele estava na guerra, era soldado, era artilheiro. André Breton, quando foi para a guerra, ele trabalhou primeiro como artilheiro e depois ele trabalhou como enfermeiro. E daí, quando terminou a guerra, ele chegou em casa e a família obrigou, né, de certa forma, ele a fazer medicina. Mas enquanto na guerra, ele conheceu esse Jacques Vachet, e Jacques era um homem de poucas palavras, não escrevia tão bem assim. O que, na verdade, influenciou o André Breton foi o sarcasmo de Jacques, a forma como ele dizia o que ele queria, mas de forma sarcástica, sabe? Ele dizia de forma que muitas vezes não se entendia o que ele estava falando. Ele estava criticando, mas as pessoas não compreendiam que aquilo era uma crítica, sabe? E aquilo ali encantou e influenciou muito o André Breton. Aqui tem uma obra de André Breton, uma das primeiras obras dele, e mais duas obras. A primeira a gente vê aqui umas ferragens, né, formando o rosto dele, não só ferragens, né? A gente tem ali atrás como se fosse dois ratos humanos, né? E aqui a gente tem uma borboleta tomando conta aí do machado e devastando uma floresta. André Breton, ele foi um homem, ele foi um homem que pintou menos do que ele escreveu. Ele foi mais da literatura. Ele fez muitas poesias e ele fez alguns romances. Desses romances, esse Nadja, ele foi a obra-prima,
no que se trata de romance, no surrealismo, esse é a obra-prima, é incontestável. Todo mundo que estuda, que é literato e que gosta do surrealismo, elege Nádia como realmente uma obra-prima desse período, dessa escola literária. Há uma dúvida se a história contada aqui é real ou não, mas acredita-se que seja uma história real, que retrata a história dele com uma prostituta que ele conheceu e se apaixonou. Aqui a gente tem André Breton, aqui de terno escuro, de cabelo mais cheio, conversando com Trotsky, que é esse senhorzinho aqui, mais, né, magrinho, e Diego Rivera, que é esse do meio, né? Esse rapaz aqui mais barrigudinho. Diego Rivera. Diego Rivera é francês. Oh, perdão, é mexicano. Diego Rivera é mexicano. Aqui nós temos... aqui nós temos Breton já idoso, né? Já velho. Quero conversar agora com vocês sobre Frida Kahlo, minha musa inspiradora. Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mexicana, nasceu em 1907, morreu em 1954, morreu nova. Nós temos aqui um retrato de família. Ela era filha de um fotógrafo e também pintor. O pai dela também pintava, mas ela mesma, mas era famoso fotógrafo, na verdade. E aqui nós temos, se vocês olharem direitinho, vocês vão pensar assim, bom, Frida Kahlo, jovem, na família, ela vai ser uma dessas duas moças aqui, não é? É errado, meus amores. Frida Kahlo tá aqui, ó, vestida de homem. Frida Kahlo desenrolada. Tá vendo? Se vestido de homem para sair na foto de família. Mas a família dela não ficava tão horrorizada assim, não, porque já sabia como era o esquema dela. Né? Que ela era, não é que ela... É que ela era irreverente mesmo. Gente, a história de vida de Frida Kahlo é triste. É bem triste. Quando ela tinha 6 anos de idade, ela sofreu de poliomielite. E poliomielite, na época, não tinha cura, não tinha vacina, enfim. Ela, por conta dessa poliomielite, aqui tem uma foto dela um pouquinho menos de 6 anos, e aqui ela já... depois que pegou a doença, que a doença se manifestou nela, né? Depois da poliomielite, ela ficou com uma perna maior do que a outra, porque uma das características da poliomielite é essa mesma, sabe? E ela ficou com uma perna mais curta que a outra. Aí isso já deixou aquela menina que era toda irreverente, extrovertida, deixou ela assim mais por um tempo, né? Mais retraída, entendeu? Porque ela, assim, na visão dela, não era mais uma menina normal, ela tinha esse problema. Mas, com o tempo, ela superou aquilo ali e se tornou uma adolescente super extrovertida, cheia de amigos e tudo mais. Para disfarçar essa questão da perna, ela costumava vestir saias bem coloridas e bem compridas, sabe? Que cobria até o calcanhar dela. E bem coloridas. Era um jeito que ela achava que ia disfarçar aquele problema na perna, né? Que fazia com que o andar, o caminhar dela fosse um pouco não harmônico, né? Ela não caminhava direitinho por conta do tamanho da perna menor. Bom, na adolescência, ela sofreu um acidente. Quer dizer, ela já passou por esse problema, superou, né? Aí, quando ela tinha 18 anos, voltando da escola, ela sofreu um acidente. O ônibus que ela estava bateu e o para-choque do carro que bateu no ônibus atravessou as costas dela, acabou com a coluna da mulher. Então, ela ficou assim por muito tempo, deitada, ela não se levantava de jeito nenhum. Primeiro ela ficou toda cheia de ferro e etc, né? E depois ela tirou os ferros, mas ainda não tinha força na coluna para se sustentar de pé, não caminhava, ficou muito tempo sentada, deitada. Depois ela foi para a cadeira de rodas. Nesse período que ela
ficava muito tempo deitada, o pai dela colocou um espelho no teto para ela ficar se vendo e deu umas telas, arrumou lá o cavalete de uma maneira que o cavalete ficava assim, de cabeça, ficava de frente para ela, deitado, né, no caso. Ela olhando para o teto, tinha um espelho e entre ela e o espelho tinha assim um cavalete onde ele colocava uma tela. Um jeito que o pai dela arranjou, né, amava muito ela, para ela passar o tempo. E aí ela se dedicou muito à pintura nessa época e produziu muitos autorretratos, né? Porque para ela a posição que ela ficava era o que tinha mais fácil para ela fazer. Eram autorretratos. A primeira tela que ela fez foi essa, depois do acidente, né? Retrata, chama O Ônibus. Essa tela retrata justamente ela dentro do ônibus. Ela, no caso, seria essa aqui, ó, de cabelo curto, de orelhas ou de sobrancelhas grossas, né? Ela era considerada feia, viu? Para o padrão ali da época, ela era considerada feia, mas ela não se incomodava com isso. E depois ela fez, a segunda tela dela foi essa aqui, chama a tela de vestido de veludo, e ela dedicou ao namoradinho que ela tinha na época. Eles eram muito apaixonados, mas como ela adoeceu, ficou desse jeito, né, paralítico, acho que ele ficou apavorado, achando que ela não ia mais voltar a andar e etc. Terminou, sumiu, o rapaz sumiu. Ela fez essa tela aqui para, assim, desabafo, né, dedicada a ele. Bom, e aí ela fez outras telas, enfim. As telas dela aqui, você está vendo muitos autorretratos. Não apenas autorretratos, ela tem outras telas também. Realmente o que se destaca são os autorretratos. Aos 32 anos, ela teve a sua primeira exposição no museu, não, em Nova York. Aos 32 anos, ela teve uma exposição em Nova York. Aí foi um sucesso, o México se rendeu a essa mulher, né? Depois de um tempo, ela teve uma outra exposição no Museu do Louvre. Aí acabou, né? Aí ela ficou. Aí foi fantástica a mulher. Bom, aqui a gente tem uma tela dela com o marido dela. O marido dela é justamente Diego Rivera, que aparece naquela tela que eu mostrei para vocês. Lembra que eu falei que era barrigudinho? Pronto, ele era amigo de... Peraí, minha gente. Olha aqui, ó. Aqui é o Diego Rivera. Ele se casou com ela. Como eles se conheceram? Quando ela estava fazendo esses autorretratos, e ela melhorou 3 anos depois do acidente, ela começou a caminhar, 3 anos depois. Aí ela foi levar umas telas para ele conhecer, ele já era um pintor conhecido, e aí eles, nesse negócio, né, se apaixonaram e se casaram, mas não foi um casamento fácil não, viu? Muitas traições de ambas as partes, ela traía ele traía ela, era loucura mesmo. Alguns dizem que ela só casou com ele por falta de opção, né? Porque ele aceitou ela do jeito que ela era, porque ela não ficou saudável, ela nunca mais foi saudável depois desse acidente, viu, gente? Ela voltou a andar e etc, mas saudável essa mulher nunca foi, sofreu a vida toda com dores, com fortes dores. E ela não conseguiu engravidar, ela teve vários abortos. Essa pintura aqui ao lado retrata justamente a angústia dela por não poder engravidar. E aqui nós temos o casal com seu bichinho de estimação. Aí está Frida Kahlo e Diego Rivera. Hoje, Frida Kahlo tem... Ela é falecida, óbvio, né, gente? Ela tinha um diário. No final da vida, ela sentia muitas dores e se levantava pouco da cama, saía pouco. Então, no diário dela, a última coisa que ela escreveu, assim, antes de morrer, foi: espero a partida com alegria e espero nunca mais voltar. Ela não saiu desse mundo feliz. Ela não gostou da passagem dela por aqui, porque ela sofreu a vida toda, né? Aí hoje ela tem esse museu em homenagem a ela, né? Lá na cidade do México.
Aqui a gente tem uma foto dele na frente. A primeira salinha quando a gente entra, um pátio, né? Que é muito comum as casas do México, tem esse pátio no meio da casa, assim, né? E as roupas que ela costumava usar. Tá vendo aqui os saiotãs, ó? Era justamente para esconder o defeito da perna. E virou uma característica dela, né? Opa, acabou. E aí esse saiotão virou uma característica dela. Eu tenho certeza que vocês já viram alguma coisa de Frida Kahlo por aí, porque ela é muito famosinha. Ela é muito famosa. Tem muitas imagens e fotos dela com aquelas flores e tal, e ela representa uma revolução também, né, de uma coisa diferente, do poder da mulher, da força da mulher. Show de bola. Tem um filme dela no YouTube, viu? Eu já assisti. Se vocês puderem e tiverem curiosidade, assistam. É um filme sobre a vida de Frida Kahlo. Muito bom, eu gostei. Bom, por hoje é só. Na semana que vem, nós vamos ter uma aula online, tá bom? É ao vivo. Eu quero que vocês, por favor, se organizem para não faltarem a essa aula, porque aí eu vou aproveitar para conhecer vocês. E também vou fazer o quê? Próxima aula. Próxima aula, acho que a gente não vai mais falar sobre o surrealismo, não. Mas eu nem olhei o que é o assunto, o livro tá ali, tá longe. Mas na próxima aula a gente vai ver aí alguma coisa de novidade. E quem sabe eu passo um trabalho aí para vocês, além do nota. Gostaram não, né? Mas acho que eu vou fazer isso assim. Vou explicar alguma coisa, passar uma atividadezinha. Agora, a atividade que eu vou passar na próxima aula, eu vou pedir para vocês fazerem direto no plural, na plataforma do plural, né? Porque se vocês passarem para o meu WhatsApp, não está funcionando. Vocês não estão mandando. E eu não sei como é que eu vou fazer para fechar a nota de vocês. Eu acho que eu vou botar um 0 lá, ó. Que tal? Bom, enquanto a gente está assim, nesse período de pandemia, a gente está sendo bem flexível com vocês, né? Mas já já as aulas voltam, não brinquem não. Aí o bicho pega. Mas tá bom, era isso, tá? Sobre Frida Kahlo, faz parte da escola literária do surrealismo, né? Que é do fantástico, do que tudo é possível, do sonho supervalorizado, né? Da arte onírica. E por hora é só, a gente se vê na próxima semana, então, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.